Bom, boa tarde. Então, são lá 14:06 de dia 29 de março e a gente vai começar a defesa da dissertação de mestrado do aluno Felipe. O título do trabalho dele é Estudo da ionosfera sobre o Equador magnético no setor brasileiro durante diferentes períodos de atividade solar. E então a banca está formada pelos orientadores, o Vadir Gil Pilates, que é orientador, o professor Paulo Fagundes é co-orientador, temos eu, Ariano Ojeda Gonçalves, como presidente da banca, o professor Alexandre Antradelli, membro interno da banca, e o professor Dr. Maurício José, da UFJ, membro externo, e como suplente dessa banca está o Dr. Alessandro José de Abreu, do ITA INPE. Então, eu vou passar a palavra para o Felipe. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Então, vou pedir para o Felipe estar compartilhando a apresentação dele. E então, Felipe, você tem até uns 50 minutos no máximo para fazer a sua apresentação. Logo após a sua apresentação, a gente vai fazer um breve intervalo de uns 3 minutos. E aí, então, começamos com a visão da banca. Tá bom? Então, obrigado. Ok, vocês me ouvem? Sim, tá perfeito. Ok. Perfeito, Felipe. Não sei se eu estou compartilhando a tela certa. Agora sim. Isso. Vocês estão vendo só a apresentação aqui? Só. Isso. Bom, Ok. tá tranquilo. Ok. Boa tarde, obrigado pela presença de todos aí. Eu vou apresentar o meu trabalho de defesa de mestrado aqui, intitulado Estudo da ionosfera sobre o Equador magnético no setor brasileiro durante diferentes períodos de atividade solar. Eu sou o Felipe, sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade do Vale do Paraíba e atualmente atuo como engenheiro de software iOS. Esse trabalho está dividido em algumas sessões: introdução, metodologia, resultados e conclusão. Primeira introdução. Bom, o objetivo do trabalho aqui é analisar o comportamento da ionosfera na região do Equador magnético sobre o setor brasileiro durante períodos de máxima e mínima atividade solar sobre diferentes condições do clima espacial dentro do ciclo solar 24. O clima espacial é o termo mais utilizado aí por cientistas para se referir às condições do Sol, do vento solar, da magnetosfera e da termosfera, que podem afetar a performance aí e funcionamento dos equipamentos que estejam no espaço ou na superfície terrestre, bem como também a afetar a saúde humana. O Sol e o seu ciclo de atividade solar de 11 anos são os principais atores que regem, né, as condições do clima espacial. Nesse gráfico ilustrativo, a gente tem representado o ciclo solar de 11 anos. No eixo X, a gente tem o tempo, e no eixo Y, o nível de atividade solar. O ciclo solar começa e termina em períodos de mínima atividade, enquanto o período de máxima atividade ocorre na metade de cada ciclo. A atividade solar aumenta conforme o campo magnético do Sol é distorcido pela sua rotação diferencial entre o Equador e os polos, né? 24 dias no Equador, enquanto é 38 nos polos, 38 dias nos polos. Essa distorção acaba criando arcos magnéticos que dão origem às regiões ativas e às manchas solares. Durante o período de mínima atividade solar, o Sol aparece como uma superfície homogênea, enquanto no período de máxima atividade solar é possível observar o aumento no número de regiões ativas e manchas solares. Durante o período de máxima atividade solar, ocorrem mais explosões solares, né, ou ejeções de massa coronal, flares, e aumenta também a emissão de radiação. O vento solar, que é um fluxo constante de partículas provenientes do Sol que se estende aí pelo meio interplanetário, tem algumas características. Em média, a velocidade dele é entre 300 e 600 km por segundo, enquanto a densidade de partículas é entre 5 e 10 partículas por centímetro cúbico. Enquanto em uma nuvem de ejeção de massa coronal, a velocidade do vento solar pode chegar, a velocidade da nuvem de ejeção de massa coronal pode chegar entre 800 e 1.500 km por segundo, e a densidade entre 20 e 40 partículas por centímetro cúbico aí.
Além do aumento no número de regiões ativas e manchas solares visíveis na superfície do Sol, a gente consegue medir a atividade solar através do fluxo de rádio F10.7. Ele é um ótimo indicador de atividade solar e se origina ali entre a cromosfera e a coroa solar. É um dos mais longos registros que a gente tem de atividade solar, disponível desde 1947, e uma vantagem dele é que ele pode ser medido sobre qualquer condição meteorológica a partir da superfície terrestre. Esse vídeo mostra um pouco da interação do vento solar com a magnetosfera terrestre. Nesse vídeo, as linhas representam a estrutura do campo geomagnético e do campo interplanetário, e as cores representam a densidade de partículas do vento solar. Normalmente, o campo magnético associado com o vento solar se acopla bem com a magnetosfera terrestre e as partículas do vento solar são defletidas, protegendo o planeta e mantendo a magnetosfera quase que intacta ali próximo do planeta. Quando uma nuvem de ejeção de massa coronal atinge a Terra, o seu campo magnético intrínseco está direcionado para o sul, ele interage com as linhas de campo geomagnético, abrindo as linhas de campo e permitindo que as partículas carregadas cheguem mais próximos da superfície terrestre. Esses eventos podem causar um grande distúrbio na magnetosfera e podem danificar também equipamentos em órbita e também induzir campos elétricos na superfície que podem afetar estações de energia e equipamentos eletrônicos também. A gente pode medir a intensidade desses distúrbios na magnetosfera através dos índices geomagnéticos que são fornecidos pelo Sistema Internacional de Índices Geomagnéticos. Nesse trabalho, a gente usa especificamente o DST, é uma sigla para Disturbance Storm Time, e é dado em nanotesla. Esse índice é utilizado para definir o nível de perturbação da magnetosfera, e através dele a gente consegue classificar a intensidade dos distúrbios ou das tempestades magnéticas. Olhando a tabela aqui na direita, a gente consegue ver que qualquer valor abaixo de 250 nanotesla é considerado um distúrbio muito intenso, enquanto qualquer valor acima de 30 nanotesla é considerado um período aí geomagneticamente calmo. A ionosfera, por sua vez, é a camada ionizada da atmosfera. Cada elemento da atmosfera é ionizado ao absorver um determinado nível de energia, sendo a fotoionização por raio-x e extremo ultravioleta a principal fonte de íons na atmosfera. Nesse trabalho, a gente foca em estudar na atmosfera sobre o referencial de densidade eletrônica. Ela também pode ser observada sobre outros referenciais, como temperatura, mas aqui a gente foca na densidade eletrônica. E a partir desse referencial, a gente consegue definir os limites da ionosfera, né? E também as suas regiões, as regiões D, E, F, e que durante o dia se divide em F1 e F2. O limite inferior da ionosfera é entre 50 e 70 km, enquanto a convenção do limite superior fica por volta dos 2.000 km. E o pico de densidade eletrônica da ionosfera fica por volta dos 300 km. Na ionosfera equatorial, a gente consegue observar alguns fenômenos importantes que ocorrem diariamente e influenciam na ionosfera em regiões latitudinalmente distantes do equador magnético, né? Uma delas é a anomalia de ionização equatorial, que é conforme o dia avança, o plasma ionizado que se forma na ionosfera, ele sofre uma ação, uma deriva vertical para cima, devido à ação conjunta do campo magnético da Terra e um campo elétrico direcionado para leste. Então, o plasma gerado aqui na ionosfera começa a sofrer uma deriva vertical para cima, e quando chega em altas latitudes, ele começa a sofrer a ação do gradiente de pressão e da gravidade e começa a descer em torno das linhas de campo magnético até as regiões de baixas latitudes, tanto para sul quanto para norte. Esse efeito também é conhecido como efeito fonte por causa dessa dinâmica. O plasma atinge o pico de acúmulo nessas regiões aqui de baixas latitudes por volta das 16 horas local. Um outro efeito importante da ionosfera é o pico pré-reverso. Ele se origina, é caracterizado pela rápida subida da camada F no lado diurno do terminador de entardecer. Ele ocorre pela combinação dos campos elétricos da camada E e da camada F, que
acontece nesse horário, e esse fenômeno pode ser observado utilizando equipamentos como as ionossondas. O gráfico aqui do lado mostra um exemplo da subida da camada F próximo ao horário das 18 horas, e também a gente consegue ver aqui que a velocidade de deriva sobe também próximo às 18 horas, segundo o modelo de referência ionosférica, né, internacional, o I. Beleza. Outro fenômeno importante da ionosfera são as irregularidades ionosféricas. Ocorre pelo surgimento de regiões de diferentes densidades de plasma, e essas regiões podem causar flutuações nos sinais eletromagnéticos que se propagam pela ionosfera, né? Pode, dependendo da dimensão da irregularidade, você pode ter até ali entre uma perda de qualidade de sinal até uma perda completa de sinal. Esses eventos também são conhecidos por bolha de plasma, devido ao seu aspecto de bolha quando observados através de imagiadores. Esses eventos de irregularidade se desenvolvem a partir da estabilidade Weyl-Taylor, que o esquema é descrito aqui nessa imagem, à direita. Essas bolhas se estendem perpendicularmente ao equador magnético e podem ter de dezenas a centenas de quilômetros de extensão e evoluem de oeste para leste, como mostra esse diagrama aqui. Aqui a gente tem um exemplo de como essa instabilidade se desenvolve. É um vídeo de 25 segundos que mostra a interação entre dois fluidos de densidade diferente, né? É claro que na ionosfera é um ambiente diferente, porque tem toda a interação entre campos elétricos e magnéticos, mas esse vídeo já dá uma ideia mais ou menos de como essa instabilidade se desenvolve, né? Ok. A gente consegue observar essas irregularidades através de ionossonda, né? Nesse caso aqui, a gente consegue observar esse espalhamento aqui, nesse gráfico. Nos imagiadores, a gente consegue observar que essa região aqui é a região com uma menor densidade de plasma, a bolha, e por GPS, essa região aqui. Nesse trabalho, a gente vai focar em fazer o estudo do TEC através do GPS. Além de ser um equipamento super importante no nosso dia a dia, a gente consegue medir o conteúdo total eletrônico na ionosfera através da propagação de sinal desse equipamento, né, do GPS. Porque toda vez que o sinal atravessa a ionosfera, ele sofre uma refração, e a partir daí a gente consegue inferir o conteúdo total eletrônico, que é o TEC. Esse conteúdo total eletrônico pode ser calculado pela integral da densidade eletrônica entre o satélite e o receptor, e é dado em TEC-US, unidade de TEC, que é 10 a 16 elétrons por metro quadrado. A gente consegue calcular também o VTEC, que também é o TEC, mas agora é baseado entre o ângulo do satélite em relação ao receptor, e levando em consideração um ponto referencial ionosférico que fica a 300 km de altitude. Bom, mas por que estudar a região do equador magnético, né? O equador magnético ele só atravessa a terra firme sobre a América do Sul e sobre o norte da África. Então a gente tem uma posição privilegiada aí para fazer esse estudo, e além disso, sobre a América do Sul ele tem uma configuração um pouco diferente, que ele atravessa o equador geográfico de norte para sul. E também a gente tem a vantagem de ter o sistema brasileiro de monitoramento contínuo, que com as suas várias estações espalhadas pelo Brasil, oferece aí uma boa amplitude longitudinal e latitudinal para fazer esse estudo da dinâmica do plasma na ionosfera. Bom, na região do Equador, como a gente viu, na região do Equador magnético acontece o desenvolvimento inicial dos principais fenômenos ionosféricos que ocorrem diariamente, que a ação influencia a ionosfera em regiões latitudinalmente distantes. Dentre os vários métodos, através da análise do TEC, é possível traçar um perfil ionosférico que nos permite conhecer a dinâmica da ionosfera e de seus fenômenos, sobre a influência do clima espacial e de diferentes níveis de atividade solar.
E com a ajuda das ferramentas computacionais que foram desenvolvidas especialmente para esse trabalho, a gente consegue traçar o perfil, a gente vai traçar o perfil médio do TEC ionosférico para os anos de 2015 e 2018, que respectivamente são anos de máxima e de mínima atividade solar que pertencem ao ciclo solar 24. Então a gente passa para a metodologia. Bom, a gente selecionou os anos de 2015 e 2018 baseado na avaliação do índice F10.7, como mostra o gráfico aqui do índice 10.7. A gente analisou o perfil médio do TEC durante todos os dias geomagneticamente calmos em ambos os anos. E quando a gente define dias geomagneticamente calmos, a gente quer dizer que são aqueles dias em que o índice DST se manteve acima de 30 nanotesla durante o dia todo. A gente estabeleceu também um limite de mais ou menos 5 graus de latitude magnética a partir do equador magnético, e dentro desse limite a gente consegue selecionar aí entre 17 e 23 estações, dependendo da disponibilidade de dia para dia, né? E a partir dos dados que a gente extrai dessas estações, a gente consegue calcular tanto o TEC medido pela estação, quanto o TEC medido através dos satélites que ficaram visíveis por cada estação nesse período. Bom, o fluxo de tratamento de dados é o seguinte: a gente obtém os arquivos HYNEX a partir da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, faz essa preparação de dados, passa para o programa GPS Tech Program, do Gopi Semala, que é um pesquisador indiano. Esse programa fica responsável por calcular o TEC, e ele retorna para a gente dois tipos de arquivos: um arquivo STD, que tem as medições das estações, e um arquivo com os dados de VTEC para os satélites, que é um arquivo CMN, com extensão CMN. Dentro desses arquivos, a gente tem, do arquivo STD, a gente tem uma coluna, é um arquivo texto, né? A gente tem uma coluna com o tempo, com o TEC, com o desvio padrão e com a latitude da estação. Enquanto nos arquivos CMN, que são as medições de satélite, a gente tem uma coluna com data, com tempo, com identificador de satélite, a elevação do satélite, a posição do satélite no espaço e o VTEC, além de outras informações. Então, com as ferramentas que a gente desenvolveu para esse trabalho aqui, o processo fica... a gente recupera os arquivos a partir das estações, passa no nosso programa que faz a preparação para o programa do GOP. O programa do GOP retorna para a gente os arquivos STDS e CMN. A gente passa de novo pelos nossos programas e consegue gerar vários tipos de gráficos aqui, nos quais a maioria deles foram utilizados aqui no trabalho, enquanto outros foram utilizados só para confirmar se os cálculos estavam sendo feitos corretamente. Essa ferramenta que a gente desenvolveu foi feita em Python, que é uma linguagem muito popular tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional, e o que a gente desenvolveu aqui pode ser integrado ao TecDA, que é o Univap Total Electron Content Data Analysis, que é um programa que está sendo desenvolvido pelo grupo da Física Espacial na Univap. Bom, assim que a gente conseguiu os primeiros dados das estações, aqueles arquivos STD, a gente fez um plot deles sobre o mapa do Brasil, e logo de cara a gente percebeu que essa quantidade de... Dá para dar uma pausa, porque a internet... Ok. Mais lento? Vou tentar mais lento. Ok, até aqui tudo bem? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Porque eu não estou ouvindo mais nada. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo todo Eu não mundo. estou ouvindo ninguém. Maurício, talvez seja melhor você sair e entrar na sala Vocês de novo. estão me ouvindo, mas eu não estou ouvindo ninguém. Eu poderia, não sei quem é o Valdir? Continua, Felipe. Ele está mudo, Felipe. Agora sou eu. Brincadeira. Vamos lá. Bom,
A gente extrai os arquivos da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, os RINEX, faz a descompactação deles através do nosso programa, a preparação deles também, passa para o programa do GOP, o GOP retorna para a gente os arquivos de TEC, tanto o STD como o CMN. A gente passa de novo no programa que foi desenvolvido aqui, e a partir dele a gente consegue ter os gráficos, vários tipos de gráficos, inclusive os que são usados nesse trabalho. O programa foi desenvolvido em Python, que é uma linguagem muito popular, tanto no meio acadêmico quanto profissional, e o que foi desenvolvido pode ser integrado no TecDA, que é o programa que o grupo da Física Espacial está desenvolvendo para estudo do TEC aí, na Univap. Bom, assim que plotamos os primeiros resultados da análise do arquivo STD, que é a medição de TEC para a estação, a gente verificou que essa visualização não iria nos ajudar muito, porque os pontos aqui, os pontinhos pretos aqui, que são, cada pontinho preto é uma estação GPS, eles estão muito espaçados e a gente não consegue, a partir somente disso, visualizar a dinâmica do TEC com muitos detalhes, né? E a gente fica muito dependente também do número de estações disponíveis para o dia que a gente está fazendo o estudo. Então, a partir daí a gente começou a usar os arquivos CMN, que são as medições levando em consideração o satélite. Através dessas medições, a gente tem uma maior densidade de pontos, né? Cada pontinho desse aí é uma medição, é um satélite, cada pontinho desse. E é possível, através dessa visualização, a gente já consegue observar o TEC com um pouco mais de detalhe, podendo ver até a ocorrência aí da anomalia da ionização equatorial, né? E para essa visualização, a gente selecionou satélites que estão acima de 30 graus de elevação em relação ao receptor GPS. E aqui a gente tem lado a lado uma visualização do TEC, do lado esquerdo somente as estações GPS, enquanto do lado direito as medições via satélite, usando os arquivos CMN. A gente consegue ver aí o TEC com um pouco mais de detalhes. Esse vídeo tem 25 segundos, eu vou deixar terminar aqui. Até ali o desenvolvimento do efeito fonte ali. Beleza, ok. Bom, o objetivo inicial do estudo é calcular a média mensal, minuto a minuto, do TEC para ambos os anos de 2015 e 2018. E para calcular essas médias, a gente precisava estabelecer um referencial fixo no espaço para concentrar as medições em um determinado horário. Como os satélites estão sempre em movimento, esse referencial fixo é necessário, porque senão seria muito complicado calcular as médias que a gente esperava. Então, quando a gente tem uma visualização, isso aqui é só uma imagem de exemplo, quando a gente visualiza os dados de TEC usando os arquivos CMN no mapa, os satélites se movimentam a todo momento, e quando a gente pega um frame dessas medições, os satélites estão aleatoriamente, entre aspas, distribuídos aí sobre o mapa, sobre o território nacional, como nessa visualização. Então, cada pontinho aqui é referente a uma medição. Então, a gente decidiu dividir a superfície terrestre em quadrantes de 1 grau de latitude, 1 grau de latitude geográfica por 1 grau de latitude geográfica, um grau de longitude geográfica também, 1 por 1. E quando a gente olha em mais detalhe, a todo momento a gente vai ter algum satélite dentro de algum quadrante, né? Dentro de algum desses quadrantes. Então, a partir daí, a gente pega os satélites que estão dentro do mesmo quadrante, faz o agrupamento deles. Então, a gente faz o agrupamento deles na latitude e longitude arredondada mais próxima daquela medição naquele momento. Então, aqui, por exemplo, dentro desse quadrante tem 3 medições, 4 medições dentro desse outro quadrante e 6 medições dentro desse outro quadrante. Calcula a média dessas medições e reposiciona essa medição no centro de um quadrante, para facilitar a visualização. Então, no final, a gente tem uma visualização parecida com essa. Cada média calculada para um determinado minuto
a gente tem uma medição no centro de cada quadrante. Na visualização final, a gente tem esse resultado. Aqui a gente vê a média mensal, minuto a minuto, para o mês de março de 2015, levando em consideração 20 dias geomagneticamente calmos correspondentes a esse mês de março. Aqui a gente considera que o resultado foi alcançado, o resultado foi satisfatório, porque é possível ver o comportamento do plasma aqui com bastante detalhe, né, para a média mensal. Mas como o objetivo do trabalho é calcular a média do TEC sobre o equador magnético, levando em consideração aqueles limites de mais ou menos 5 graus de latitude, a gente precisou tomar algumas ações, porque aqui as medições vão até um pouco além desse mais ou menos 5 graus, e um pouco além também do território nacional aqui. A gente pega até a metade aqui, um pouco a oeste do continente sul-americano. Então, a partir disso, a gente decidiu implementar um filtro para levando em consideração esses limites de mais ou menos 5 graus de latitude magnética, e que também delimita a longitude das medições que a gente vai selecionar. Então, a gente posicionou esse filtro sobre aqui o equador magnético, e a gente vê que as medições em cinza são as descartadas da média que a gente vai calcular, enquanto as medições em verde são as que vão entrar no cálculo da média. A gente pode perceber também que através desse filtro, que mesmo os pontos que estão dentro do filtro, mas fora do limite de 5 graus aqui, eles não são contabilizados. Então, a gente tem uma boa confiabilidade aí das medições que vão entrar no cálculo da média. Além disso, a gente decidiu criar também 2 filtros nas extremidades longitudinais aí desse filtro maior no equador magnético, que é um filtro a oeste e um filtro a leste. Fazer essa abordagem permite que a gente faça a comparação entre as duas regiões, né, entre os 2 setores. E aqui a gente tem um vídeo que mostra mais ou menos a dinâmica das medições de média sobre esses filtros, né? Então, nesse vídeo aqui, os pontos vermelhos são os que não estão sendo considerados no cálculo da média, os pontos em rosa estão no filtro a oeste, os pontos em verde nos filtros a leste, e os pontos em azul aí estão dentro do filtro, no limite do equador magnético mesmo. Do limite de mais ou menos 5 graus do equador magnético. É só um exemplo. Esse foi um dos primeiros resultados que a gente obteve ao implementar esse filtro. Bom, então, através da metodologia do agrupamento desses dados CMN, a gente conseguiu calcular as médias mensais para os 2 anos, 2015 e 2018, com resolução de 1 minuto. E os filtros que a gente aplicou, que eu acabei de mostrar, fornecem uma melhor seleção desses dados, entregando uma maior precisão e consistência para o objetivo do trabalho. E as ferramentas computacionais que a gente desenvolveu aqui durante o trabalho foram fundamentais para tornar essa análise viável, porque foram muitos dados mesmo levados em consideração para fazer o estudo. Então, a gente vai passar aqui para a fase de resultados. Bom, esses aqui são os primeiros resultados. Esse gráfico apresenta a média mensal do TEC para o primeiro semestre dos anos de 2015 e 2018. Essas medições aqui são extraídas desse filtro verde que eu acabei de mostrar, né? Eu coloquei aqui como referência esse filtro verde. A linha vermelha corresponde ao período de máxima atividade solar, 2015, enquanto o azul corresponde ao período de mínima atividade solar. Nesse gráfico aqui, a gente já consegue ver que o pico de densidade eletrônica aconteceu entre os horários ali de 17 e 19 UT, que corresponde a 2 e 4 da tarde, no local, né? E a mínima do TEC acontece aqui às 9 horas UT em todos os meses, independente da estação do ano também, independente do nível de atividade solar. Um outro ponto interessante que a gente acabou observando aqui, que a gente consegue observar aqui, esses picos próximos ao horário da meia-noite. Eles foram recorrentes nesses meses de alta atividade solar, onde o maior pico foi em março aqui, com um valor aproximado de 20
20 TQs. Essa linha em torno das medições é o desvio padrão dessas medições, dessas médias mensais. A gente observou esse pico aqui próximo à meia-noite em todos os meses, exceto nos meses de inverno, no início aqui do inverno em maio. Em junho a gente não observou também. Lembrando que no topo dos gráficos aqui a gente tem a quantidade de dias calmos utilizados para fazer o gráfico e o número de estações também que foram consideradas para montar o gráfico. E aqui tem um segundo gráfico que corresponde ao segundo semestre dos mesmos anos, 2015 e 2018. A gente observa que o TEC durante o período de máxima atividade solar continua se mantendo quase que o dobro do registrado durante a mínima atividade solar para os horários de pico de densidade eletrônica, né? Enquanto aquele pico próximo à meia-noite volta a aparecer no equinócio de primavera e também se encaminhando aqui para se manter durante o verão. Enquanto no mês de inverno ele é quase imperceptível aqui. Durante os meses de mínima atividade solar, ele também é bem menos proeminente, né? Ok. Agora, um outro estudo que a gente fez foi levando em consideração aqueles dois filtros oeste em preto e leste em vermelho. Aqui é o gráfico que mostra o equinócio de outono, né? Fevereiro e março. Na parte de cima, o ano de 2015 e na parte de baixo, o ano de 2018. No ano de 2015, em ambos os níveis de atividade solar, a gente vê que as duas regiões se correlacionam muito bem em termos de valores de TEC, mas para o ano de 2015, no período de máxima atividade solar, a gente observa uma diferença aqui entre os setores oeste e leste em termos de densidade eletrônica próximo à meia-noite. Essa diferença aqui tem um valor de mais ou menos 10 TQs, né? Ficou meio ruim a escala aqui porque eu precisava colocar a legenda, aí ficou muito pequeno aqui a comparação. Mas é mais ou menos 10 TQs essa diferença aqui entre os setores. Ok? Para os meses de inverno, no período de máxima e mínima solar, continua se correlacionando bem o TEC, enquanto o pico próximo à meia-noite é um pouco menor, um pouco menos proeminente aqui. E para o solstício aqui de primavera, essa diferença volta a acontecer, mas o TEC ainda assim se correlaciona bem entre os setores, oeste e leste. Bom, para tentar exemplificar o que acontece nesse horário aqui, eu trouxe os vídeos referentes a esses dados. Então, aqui tem março de 2015, que foi quando a gente registrou o maior pico de densidade eletrônica próxima à meia-noite. Esse gráfico aqui, ele corre entre 0 horas e 9 horas UT, e a gente observa que a densidade eletrônica, ela começa a aumentar a partir do oeste em direção ao leste. Então, aqui no setor oeste, que a gente tinha colocado o filtro, ele fica com mais densidade eletrônica do que o setor leste aqui. Esse fenômeno também ocorre para outubro de 2015, quando a gente também observou aquele pico de densidade eletrônica próximo à meia-noite. Mas quase não ocorre aí para o mês de julho de 2015, ou seja, em inverno. E nos períodos também de mínima atividade solar, acaba não ocorrendo esse fenômeno. Bom, a gente acabou estendendo o estudo com o objetivo de estudar os dados VTEC para tentar observar a evolução de irregularidades ionosféricas, né? Então, a gente pré-selecionou um período geomagneticamente perturbado e utilizamos todas as estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo disponíveis no território nacional para o mesmo período desse período perturbado, com o objetivo de visualizar
tanto o desenvolvimento do TEC quanto o desenvolvimento de irregularidades. Apesar de visualizar todo o setor brasileiro, o estudo ainda foi focado no Equador através da utilização daqueles filtros que eu mostrei anteriormente. Então, o período perturbado que a gente selecionou foi o período de 27 a 28 de setembro de 2017. Foi um período com uma tempestade uma tempestade geomagnética considerada moderada. A gente tem aqui essa tempestade começou do dia 27 e foi até o dia 30, onde a tarja amarela representa o período da fase principal da tempestade, enquanto a faixa azul representa o período de recuperação. Nessa tempestade, o DST chegou a menos 50 nanotesla, enquanto a densidade de partículas ali chegou a quase 60 partículas por centímetro cúbico. E a velocidade do vento solar partiu aí de 300 km por segundo até aproximadamente 600 km por segundo aí em algumas horas. E o BZ também variou bastante aqui. Ok? Bom, o primeiro resultado que a gente obteve a partir dos gráficos montados usando as ferramentas que a gente usou no trabalho, que a gente desenvolveu no trabalho, né, foram esses. Nessa imagem, a gente tem a variação hora a hora do TEC sobre o setor brasileiro nos dias 26, 27, 28, 29 e 30. Então, entre os horários da meia-noite, da 0 hora UT até as 5 horas UT, que corresponde ao horário local como se fosse das 21 UT até as 2 horas da manhã UT. LT, foi mal, desculpa. Bom, a tempestade em si, ela teve início no dia 27, mas ainda era à noite sobre o setor brasileiro. Por esse motivo, é possível observar que os efeitos da tempestade são visíveis só a partir do dia 28. Então, podemos considerar aqui nesse painel que o dia 27 e o dia 26 foram dias normais, né, de desenvolvimento do TEC normal. A primeira coisa que chama atenção aqui nesse painel é a alta concentração de densidade de TEC na crista sul aqui da anomalia, no dia 28, e a gente tem a permanência de altos valores de TECs aqui até as 5 horas UT. Então, a gente vê aí que a densidade eletrônica se manteve até esse horário. Ainda no dia 28, a gente consegue observar entre as 2 e as 4 UT, que o TEC sobre o equador magnético aqui, ele sofre uma diminuição e retorna a valores um pouco mais altos após as 4 horas. Então, a gente está com um valor alto aqui a 1 hora UT, o TEC sofre uma diminuição aqui, vou tentar circular aqui, sofre uma diminuição e retorna novamente a valores um pouco mais altos, próximos a 5 UT aqui. Em 2020, o pesquisador Atsuki Shimbori publicou um artigo especificamente sobre a dinâmica de plasma dessa tempestade sobre o continente americano, né? E nesse estudo ele mostra que a estação de ionossonda de rádio de Jicamarca, que fica no Peru, detectou um forte campo elétrico direcionado para o oeste próximo às 3 horas UT. Então, é possível que neste horário o TEC é possível que esse campo elétrico direcionado para oeste tenha causado aí uma deriva vertical para baixo do TEC nessa região e ter feito o TEC voltar abaixo dos valores durante esse horário. Opa, beleza. Durante esse horário. Bom, é possível perceber também nesse painel que o TEC se manteve alto durante toda a fase de recuperação aqui da tempestade. A partir daí, a gente decidiu tentar observar também as irregularidades ionosféricas. E para isso a gente utilizou o HOT e o HOT-I. O HOT-I, ele é um índice utilizado para tentar observar irregularidades ionosféricas de pequenas escalas. E ele é baseado no desvio padrão do HOT, que é o Rate of TEC. Esse HOT
é a diferença entre medições subsequentes de TEC, né? E na escala desse trabalho aqui, a gente considera que índices menor que 0,5 são de baixa flutuação, entre 0,5 e 2 são de flutuação moderada, e maior que 2 é uma flutuação aí muito forte. Como exemplo do que a gente vai ver no próximo painel, eu montei esses vídeos que mostram o desenvolvimento de uma irregularidade no gráfico da direita, de oeste para leste. Eu vou tocar o vídeo aqui agora e vai surgir uma irregularidade aqui evoluindo de oeste para leste. Então, a partir desse gráfico aqui, calculando o ROTI, a gente consegue ver o desenvolvimento aqui da irregularidade. Durante o dia, as irregularidades desaparecem, né? O dia avança no gráfico de TEC da esquerda. É para o dia 25 de setembro esse gráfico. Eu peguei ele porque a irregularidade ali de oeste para leste fica bem aparente mesmo. E aí a gente consegue ver as irregularidades novamente aqui surgindo no período da noite. Enquanto aqui no da esquerda a gente consegue ver bem aqui a crista da anomalia aqui, a crista sul da anomalia. Então, ok. Bom, nesse painel, a gente observa os mesmos horários e os mesmos dias do painel de TEC anterior. E aqui, logo de cara, a gente já observa que durante o dia 28 houve a inibição aqui do desenvolvimento de irregularidades na ionosfera durante a fase principal da tempestade geomagnética, né? Segundo o artigo do próprio Shimori, ele estudou o ganho de TEC sobre o continente americano e os horários que ele registrou a chegada do ganho de TEC no hemisfério sul e próximo ali ao equador magnético coincidem com o horário que a gente tem, que a gente registrou essa inibição da evolução de irregularidades. E também com a ação daquele campo elétrico direcionado para o oeste, que ele mencionou no estudo dele. A gente observa aqui que antes da tempestade, as irregularidades se mantinham até próximo aqui ao horário das 5 horas, enquanto também depois da tempestade aqui na fase de recuperação, elas acabam de acontecer um pouco antes aí, das 4 horas UT. 1 da manhã, né? Próximo da 1 da manhã aqui, meia-noite. Ok. Aqui está uma comparação entre os dois painéis, o painel de TEC e o painel de ROTI, para os mesmos dias. Então, aqui está bem visível, né? O ganho de TEC e a inibição das irregularidades. E por último, para esse período perturbado, a gente tem aqui a análise da média mensal do mês de setembro, do mesmo mês daquele período perturbado, para 22 dias calmos, em relação ao TEC do dia perturbado aqui no gráfico da esquerda. A gente conseguiu, observando esse gráfico de TEC aqui à esquerda, a gente consegue observar bem o descolamento do TEC aqui, principalmente para os horários de maior pico de densidade eletrônica. E é interessante notar também que o valor mínimo de TEC, mesmo nessas condições, ele atinge o valor mínimo por volta das 9 horas UT também. Então, no mesmo horário que a gente registrou as médias dos primeiros resultados. E ainda no gráfico de TEC, no setor oeste, bom, esse gráfico de TEC aqui, a parte de cima é o setor leste, em vermelho aqui, e o setor oeste na parte de baixo. Aqui para o setor leste, para o setor oeste, a gente observa aquela diminuição que eu mostrei no painel de TEC, a diminuição sobre o equador magnético próximas 3 horas aqui, seguido de um retorno do TEC naquela região, e a gente consegue observar também aqui o ganho de TEC durante a noite, né? Então, tanto no setor leste quanto no setor oeste, a gente teve esse ganho de TEC durante a tempestade. Inclusive na fase de recuperação aqui também. A gente consegue relacionar aqui no setor leste com esse gráfico de ionossonda
frequência crítica da camada F aqui, para Araguatins, que fica próximo ali do setor leste, do filtro do setor leste que a gente definiu. Então, a gente consegue relacionar esse aumento na frequência crítica com o aumento do TEC aqui no setor leste. E dá para fazer uma boa comparação aí dos dois gráficos. E a gente chega à conclusão aqui. Então, entre os horários da tarde, o TEC médio por os dias calmos do ano de 2015 apresentou valores que representam um dobro em relação ao ano de 2018. Durante o período de máxima atividade solar, os valores de TEC na região equatorial apresentam um pico máximo próximo do horário da meia-noite local. A maior média registrada para o TEC nesse horário foi de 25 TEC-Us para o mês de fevereiro e março de 2015. E durante os meses de inverno, do período de máxima atividade solar, em todos os meses do período de mínima atividade solar, o pico de TEC próximo à meia-noite é consideravelmente menor ou quase inexistente, né? Então, a gente pode estimar aí que esse pico durante a noite pode ser algum fator altamente dependente da atividade solar. O TEC médio mínimo observado foi de 2,5 TEC-Us próximo ao horário das 9 UT, que é 6 da manhã. Quando a gente analisou por setores oeste e leste, o TEC se correlaciona muito bem entre os dois setores, em todas as estações do ano e para ambos os níveis de atividade solar. Mas durante as noites do período de máxima atividade solar, o setor oeste brasileiro apresenta o maior valor de TEC durante os meses de primavera e outono, com uma diferença aproximada de 10 TEC-Us em relação ao setor leste. Utilizando as ferramentas que a gente desenvolveu aqui, a gente conseguiu observar que os valores de TEC permanecem altos por toda a noite da fase principal do período perturbado, que a gente acabou de ver, e da recuperação da tempestade. E um possível campo direcionado para o oeste pode ter causado a deriva vertical para baixo do plasma ionosférico, inibindo o desenvolvimento de irregularidades na noite do dia 28. O TEC registrado durante o período perturbado foi maior durante o dia e próximo à meia-noite em ambas as fases da tempestade, em relação à média do TEC para os dias calmos do mesmo mês. Bom, com as ferramentas que a gente desenvolveu também, a gente consegue estender os estudos, né, para diferentes períodos de tempo e sobre diferentes níveis de atividade solar, bem como as condições do clima espacial. E a metodologia dos filtros que a gente aplicou aqui pode ser aplicada em de diferentes formas e permitindo realizar a comparação de diferentes regiões e setores. A visualização animada do desenvolvimento das irregularidades ionosféricas apresentadas com os dados de ROT-I sobre o mapa pode auxiliar na compreensão da dinâmica do plasma para outros períodos perturbados ou para outros períodos perturbados ou não, né? A dinâmica das irregularidades como um todo pode auxiliar bastante. E é possível utilizar os dados obtidos através das metodologias abordadas para comparar com os dados obtidos através de outros equipamentos, como ionossonda e imageadores. Aqui temos algumas referências que eu coloquei no slide, né? Mas tem muito mais no artigo em si. E os meus agradecimentos aí à Univap, ao IPD, à CAPES e à FAPESP pelo auxílio e por todo o apoio. É isso, obrigado.